Boa noite a todos, colegas. Aqui quem fala é Lademir Gomes da Rocha, presidente da ANAF. É com muita satisfação que eu tenho hoje a presença aqui do Edvandir Paiva, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, e nós vamos ter a oportunidade de debater a autonomia institucional, a independência técnica e reforma administrativa, os casos da Polícia Federal e da Advocacia Geral da União. Me permitam que eu apresente aqui o Edvandir Félix Paiva, né, presidente atual da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a ADPF. O Edvandir é policial desde fevereiro de 2002, inicialmente na Polícia Civil do Distrito Federal, e delegado da Polícia Federal desde 2007, tomou posse e entrou em exercício na Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto, São Paulo. Em 2010, foi convidado para trabalhar na Corregedoria Geral da Polícia Federal em Brasília, onde atuou nas coordenações de disciplina e assuntos internos. Em 2015, foi convidado a trabalhar na Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Coordenação Geral da Polícia Fazendária, onde permaneceu até a posse na presidência da DPF. Boa noite, Edvandir, seja muito bem-vindo. Vamos ter a oportunidade de discutir essa questão envolvendo, né, a autonomia institucional da Advocacia Geral da União, ou da Advocacia Pública Federal, e também da Polícia Federal, que são instituições de Estado, e nesse contexto, daí isso é uma perspectiva mais do agente público, a independência técnica, no caso do advogado público e também do delegado da Polícia Federal, né, os delegados. Né? Então, e a questão que eu até começo já, já te lançando a bola, né, para tu poder argumentar, né, por que é importante a defesa da autonomia institucional e da independência técnica dos agentes no âmbito da Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal e a própria Polícia Federal. O que isso significa, e no que isso interessa à sociedade, ao interesse público no Brasil. Boa noite. Boa noite, presidente Lademir. Boa noite aos membros da ANAF, aos membros da ADPF que estão nos acompanhando, ao público em geral. É uma honra participar aqui com uma carreira forte, uma co-irmã que forma as carreiras típicas de Estado, uma das carreiras típicas de Estado, e nós vamos falar um pouco mais disso mais à frente, quando falarmos da PEC 32. Então, já entrando na sua pergunta, significa escolher entre ser um órgão verdadeiro de Estado, em que os interesses pluripartidários, plurigovernamentais do momento estarão em segundo plano em relação aos interesses do próprio Estado brasileiro, da própria existência da Constituição Federal e dos princípios republicanos. Por que isso? Porque nossos colegas necessitam ter a autonomia funcional, que é aquela que utilizamos no nosso dia a dia, e também a autonomia do órgão, a autonomia da instituição como um todo. Um delegado de Polícia Federal maneja todos os dias um cabedal muito grande de interesses, de direitos fundamentais, né? Não à toa, nas palavras do decano do STF, que recentemente saiu da corte, que era o ministro Celso de Mello, ele disse, num dos julgados, que o delegado é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. E para ser esse primeiro garantidor da legalidade e da justiça, é necessário ter uma independência, ter uma certa autonomia. No caso do delegado, uma autonomia bastante forte. Nós temos legislações que nos protegem, a Lei 2.830 é a principal delas, mas ainda, mais à frente eu até vou falar sobre isso, mas mais ainda falta uma proteção da instituição, uma proteção maior da instituição. Nós vemos aí todos os dias algumas situações que colocam a sociedade a perguntar se a Polícia Federal está trabalhando com autonomia ou não. Então, até para que a sociedade
acredite na Polícia Federal, acredite no trabalho da instituição, no trabalho da Polícia Federal como prestadora de serviço público. É necessário que estejamos protegidos. A falta dessa proteção causa, inclusive, questionamentos muito corriqueiros em relação a se a polícia está no momento A, B, C ou D trabalhando como um órgão de Estado. É muito interessante sua ponderação, e até, Edvandir, eu lembro de um caso recente, porque, na verdade, sim, dificilmente nós temos um problema quando nós ainda estamos na esfera dos conceitos, ou a gente tem uma dificuldade de traduzir os problemas da esfera do conceito para situações concretas, até que um problema aparece, aí nós notamos quão importantes são essas garantias institucionais, né? E eu, até a propósito de um caso recente na Polícia Federal, que é o caso do delegado no Amazonas, né? E sem entrar no mérito do acerto ou não do encaminhamento feito pelo delegado, assim, isso, se há uma ocorrência de crime ou não, isso vai caber ao judiciário analisar, mas que na sequência, assim, da denúncia feita pelo delegado, pelo superintendente da Polícia Federal do Amazonas, o Alexandre Saraiva, né? Nem sei se ele é associado da DPF, me parece que não. Ele foi exonerado após enviar para o Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente por organização criminosa e favorecimento a madeireiros. E é nessas situações limites em que, de um lado, você tem as exigências da legalidade, né, e nós estamos falando do Estado de Direito, e, de outro lado, a proteção institucional que você deve conferir ao agente para que ele atenda à legalidade, que nós nos confrontamos com situações limites que colocam em xeque o nível de autonomia que nós temos, por exemplo, na Polícia Federal, né? Porque na sequência disso, e até eu queria ouvir um pouco mais, se é possível, sobre esse caso concreto e quais as implicações desse caso do ponto de vista da defesa da autonomia institucional da Polícia Federal. O caso do nosso superintendente lá no Amazonas, ele não é mesmo associado da DPF, mas isso pouco importa para nós, porque é um colega, delegado de Polícia Federal, na condução de uma investigação que sofreu uma pressão política de um senador. A ida do ministro até o local nos nós questionamos bastante, porque ele indo lá e questionando a legalidade da madeira não nos parece uma pressão indevida sobre a investigação que estava ocorrendo. Então, dentro desse contexto de uma disputa do nosso colega dentro de uma investigação, pouco importa se ele é associado ou não. Nós estamos defendendo a prerrogativa, a capacidade de trabalhar sem grandes pressões, né? E isso nós defenderemos para qualquer delegado de Polícia Federal, para qualquer policial federal que esteja atuando, né? Então, ele era o superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Não é muito comum que um superintendente faça investigação. Normalmente, o superintendente cuida da administração local e da representação institucional, e o delegado ali, que está fora da administração, faz a investigação. Nesse caso, ele acumulava as duas. Então, o que nós temos? O diretor-geral, como é praxe, nós podemos até discutir se isso é salutar ou não é, mas a verdade é que, como os cargos são comissionados, são chamados aí, entre aspas, de confiança, o diretor-geral tem o direito de montar a equipe dele da maneira em que ele acha que seja melhor e mais eficiente, né? Mas ele não poderia intervir na investigação. O colega deve continuar na investigação, terminar, e sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de alteração, ele deve, dentro do inquérito, chegar às conclusões jurídicas que são cabíveis e mandar o material para o judiciário, para que o judiciário e o Ministério Público deem encaminhamento, se entenderem que há justa causa para processo penal, né? Então, esse o valor. Nós temos, Vladimir, uma questão que na Polícia Federal, que aí ela se confunde entre a independência do delegado na investigação e a autonomia institucional. Porque o que ocorre? Não é o delegado que tem o recurso na mão, não é o delegado que está lá com o cofre e
e os recursos humanos na mão. Cada vez que um delegado vai fazer uma investigação, e essas investigações de maior vulto, ele tem que ali definir com o chefe, com a pessoa que está administrando, se é o caso de ir recursos para aquela investigação. A investigação tem prioridade sobre muitas outras que estão em andamento. São vários delegados trabalhando. Então, ele precisa convencer esse chefe. Esse chefe precisa estar protegido de qualquer tipo de interferência política. Por isso que nós dizemos, desde 2009, quando nós mandamos uma PEC para o Congresso Nacional, a PEC 412, da autonomia da Polícia Federal, que a instituição precisa blindar os seus membros do poder político e econômico mediante autonomia administrativa, que é a capacidade do diretor-geral montar a equipe dele sem interveniência do governo federal ou do Ministério da Justiça. Hoje, qualquer cargo acima de superintendente é nomeado pelo ministro. Ou seja, ele tem que ter, o diretor-geral tem que ter um relacionamento muito bom com o ministro da vez para ter os nomes dele aprovados. Nós precisamos de uma autonomia financeira e orçamentária. A Polícia Federal, como é também a AGU, ela tem o seu orçamento ali setorial e ela encaminha para o governo federal e o governo faz lá os cortes que entender necessários. Todo ano é uma briga para se manter recursos, e se tem algo que pode intervir em investigação, é corte de recursos. E a autonomia que nós chamamos que é a autonomia funcional, que é a Polícia Federal não necessitar ficar pedindo autorizações para o governo da vez em atuar nesse ou naquele setor. Então, a Polícia Federal define ali qual é, por ser um órgão de Estado, define ali qual vai ser a sua atuação. Nós não temos nenhuma dessas autonomias, falta também o mandato para o diretor-geral, né, Lademir? Nós estamos no 5º diretor-geral em 3 anos e meio. Eu não quero falar, eu nem falo sobre nomes, os diretores gerais são colegas respeitados, o atual também os outros foram, mas não há quem consiga defender que uma instituição passe por 5 trocas em 3 anos e meio. Né? Se fosse uma empresa privada, certamente teria problemas muito sérios. Um órgão de Estado também. Então, falta um mandato aí, de preferência com a escolha de nomes indicados pelos próprios delegados, porque conhecem quem pode e quem não pode ocupar o cargo mais alto da Polícia Federal. Edvandir, já se antecipou e respondeu uma pergunta encaminhada aqui para um associado, que era justamente qual a melhor forma de escolha do delegado-geral e dos superintendentes, né, regionais da Polícia Federal. E aí há muita similitude, eu diria, hoje, em termos, de status e até de fragilidade institucional entre a Polícia Federal e a própria Advocacia Geral da União. Nós também nos ressentimos da falta de autonomia, trabalhamos uma época pela PEC 82, que visava a autonomia justamente da Advocacia Geral da União, né, e a escolha dos advogados, do advogado-geral entre os membros da carreira. E nem isso nós temos assegurado, assim, ou seja, é possível que um advogado de fora da carreira ingresse e seja o advogado-geral, né? E mais que isso, né, nos ressentimos também da falta até de um mandato, né, porque tão importante, ou até mais importante do que a forma de escolha, é assegurar alguma estabilidade. Obviamente, não é um mandato que proteja em absoluto o mandatário, que eventualmente aqui a Colap tenha cometido uma irregularidade, mas oferece a garantia institucional de uma certa estabilidade institucional, não é, para que tanto o órgão da advocacia quanto, no caso da Polícia Federal, cumpram suas funções em adstrição à legalidade. Porque, rigorosamente, tanto vocês como nós, não somos órgãos de governo no sentido de veicular políticas escolhidas legitimamente pelo voto. Nós não somos correia de transmissão de ministérios. Infelizmente, por falta de autonomia institucional de um lado e de outro, de garantias de independência do agente público, eu trabalho com essa diferenciação, né, autonomia institucional e independência técnica, no caso, nós nos ressentimos justamente dessa fragilidade em termos de proteção institucional. E em vez de, me parece, no cenário atual, caminharmos no sentido do reforço e da construção mesmo dessa autonomia,
institucional e dessa proteção da independência, o que nós vemos no horizonte são ameaças, né? A maior ameaça hoje vem da PEC da reforma administrativa, ou seja, em vez de caminharmos no sentido de legítimas reformas que visam o reforço do caráter público e republicano das instituições de Estado, o que nós assistimos são reformas de caráter regressivo. Será que a gente consegue, e já seria maduro, nós caminharmos no sentido de uma análise um pouco mais circunstancial da reforma administrativa, dos pontos? Que pontos você destacaria como principais ameaças no horizonte da PEC da reforma administrativa do ponto de vista da Polícia Federal, meu caro? Temos vários pontos. Eu só queria pontuar aqui, antes de iniciar falando sobre PEC 32, eu queria dizer que eu sou um defensor árduo da escolha por lista nos órgãos de Estado. Dizem que pode fomentar o corporativismo, pode criar um problema interno nas instituições, mas há meios de se controlar isso, há como se criar contratos de gestão, há como fazer um conselho externo que possa controlar essa autonomia, mas entre ter um diretor-geral escolhido pela classe, que possa dizer essa pessoa tem currículo para ser o diretor-geral, e ter alguém escolhido pelo poder político da vez, e que vai ficar um tanto quanto constrangido de gerir a Polícia Federal num interesse em que seja diferente do interesse do governo da vez, e é bom lembrar que a Polícia Federal é muito corriqueira, a Polícia Federal fazer investigações e esbarrar em membros do poder político e econômico da vez. Então, é necessário, sim, esse corte técnico, que não seja uma lista tríplice, que seja uma lista quíntupla, uma lista com mais pessoas, mas que possa ser apresentado, e sim, o presidente escolhe, dentro daqueles, o que ele achar que tem o perfil mais próximo daquilo que é interessante para o governo. Mas nós teremos, do nosso lado, também um corte técnico que possa garantir que aquela pessoa não terá uma vinculação muito forte com aquele governo, de modo que, quando houver um conflito de interesse, ela escolha o lado do governo, então não o lado do Estado brasileiro. Para mim, isso é tão óbvio e tão tranquilo, mas, infelizmente, a gente tem uma defesa aí de outro lado muito forte, dizendo que a lista pode trazer corporativismo. Eu prefiro corporativismos que possam ser controlados do que partidarizações que nós não consigamos nem enxergar de cara. Então, queria só falar sobre isso antes de falar da PEC. Até em reforço a isso, é interessante ver que onde se fala em autonomia, se fala justamente nessas proteções da autonomia, né? Recentemente se aprovou a autonomia do Banco Central, e o que se envolve? Uma mínima proteção institucional de quem vai exercer a presidência do Banco Central. É impossível falar de autonomia universitária sem considerar a participação do corpo, né, ali o corpo discente mesmo, né, aliás, o corpo docente, o corpo discente, mesmo os funcionários das universidades no processo de escolha dos reitores. Sem isso, a autonomia fica severamente comprometida. E aí nós só podemos caminhar no sentido exatamente da autonomia institucional desejável ao cumprimento do interesse público, seja na advocacia pública, seja na Polícia Federal, quando nós tivermos algum mecanismo de proteção institucional contra essa influência política imediata. Não se trata de demonizar a política, ao contrário, de valorizar a democracia constitucional, mas toda democracia tem os limites, e os limites são dados pelo interesse público e pela legalidade, né? Então, não há interesse político legítimo que se possa conduzir à margem da legalidade, né? E para isso é preciso instituições de Estado. Certeza. Bom, entrando na PEC, né, especificamente na sua pergunta sobre a PEC. Bom, primeiro de tudo, Lademir, eu lamento profundamente que a gente esteja discutindo em época de pandemia, em época que nós não podemos sequer ir à casa do povo, ao parlamento, conversar com os parlamentares e tentar explicar a eles as nossas posições. Todos nós, você percebe bem, que estamos limitados, não é a mesma situação, não é a mesma facilidade.
quando, agora, recentemente, nós temos um exemplo cabal disso, eles aprovaram uma PEC emergencial em 2 semanas nas 2 casas. Acredito que isso seja histórico, nunca houve. E nós não conseguimos debater. Mudanças de décadas para décadas, e nós não conseguimos ter a certeza de que aquilo era realmente necessário para a população brasileira. Então, eles aproveitam dessa tramitação e vão impondo regras na Constituição Federal, o que é muito grave. Hoje, não há nada mais importante do que a vacinação do nosso povo, do que a recuperação da economia, do que a possibilidade do cidadão brasileiro sair de casa e ir trabalhar e ganhar o seu sustento. Tudo é menos importante do que isso, inclusive a reforma administrativa. Segundo ponto é que o texto é ruim, o texto é péssimo para a sociedade. Digamos que nós aqui, com bastante pragmatismo, consigamos melhorias no texto, mas o objetivo principal do texto, que é flexibilizar carreiras, flexibilizar a estabilidade de carreiras, nos preocupa demais. Hoje nós já temos um problema com os cargos comissionados. Você imagine se essa margem de colocar pessoas ao sabor político aumentar. Então, nós entendemos que o projeto é muito ruim para o Brasil, muito ruim, né? Então, nós não deveríamos nem estar tratando desse projeto e muito menos estar aceitando ele porque é ruim, né? Mas vamos imaginar que a PEC tramite, parece que ela vai tramitar de verdade, né? A gente vê aí todos os dias os parlamentares dizendo que vão votar na CCJ e depois vão montar a comissão especial. Então, nós vemos vários problemas na PEC. Eles criam um princípio da subsidiariedade, que torna o Estado brasileiro como um complemento da organização do cidadão em autotutela, praticamente. O Estado existe justamente para organizar a vida e a sociedade e prestar o serviço público. Então, na visão deles, de quem fez esse texto, o Estado será só um complemento, o Estado será apenas um detalhe. E agora, na pandemia, o Estado não é um detalhe. Nós estamos vendo, as pessoas estão sendo salvas por servidores públicos, pelo serviço público brasileiro, né? Nós estamos vendo aí os cidadãos sendo protegidos pelos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, profissionais que são concursados e são do serviço público. Na minha área, na área de segurança pública, na área de justiça criminal, a polícia não parou, continua trabalhando. Então, como que considerar esse pessoal um pessoal subsidiário? Nós somos principais, nós estamos prestando serviço público para a sociedade, principalmente para aqueles que precisam mais, para aqueles que não têm condições financeiras de arcar com saúde, com educação, com segurança, né? Então, me parece que vai numa contramão totalmente absoluta. A PEC também prevê, no artigo 37 e 23, prevê proibições, ela quebra direitos históricos, ela diz que, por exemplo, não poderá haver recomposições de remunerações de maneira retroativa, só que nós temos o perigo de considerarem que não podem mais recompor o gap de inflação que ficou para trás, e nós sabemos que não existe reajustes todos os anos. A fake news do ministro da Economia é absoluta. Ele diz que tem aumento todo ano, que tem recomposição salarial todo ano. Eu não sei onde ocorre isso. No serviço público não ocorre, no serviço público federal não ocorre. Nós sabemos que a última negociação salarial nossa foi em 2016, né? Uhum. E nós temos de maio de 2016 até aqui uma perda de recomposição inflacionária enorme, né? Então, nós temos muita preocupação com esse item, né, que vai ser colocado, que pode ser interpretado de que, em determinado momento, só pode fazer uma negociação salarial e recompor a inflação do momento, o que ficou para trás já era. Então, nós estamos tendo redução salarial e redução. Por que redução salarial é importante falar?
porque para a sociedade é interessante que nós tenhamos em órgãos como os nossos as melhores cabeças, as pessoas mais preparadas. Se as carreiras não tiverem uma remuneração que seja atrativa, que seja justa, que dê dignidade para essas pessoas, não vão vir as melhores cabeças e a capacidade técnica dos órgãos vai cair. Em consequência, o serviço público vai ser de pior qualidade, né? Nós temos preocupações imensas com o vínculo de experiência. Estão criando, para os colegas entenderem, digamos que um delegado esteja na Academia Nacional de Polícia, quando ele tomar posse, ele vai ficar 2 anos numa atividade precária, em que só depois ele vai garantir o cargo público. Ele vai ser chamado de um trainee, que é como a gente chama na iniciativa privada. Imagine com que tranquilidade um delegado vai conduzir uma investigação, com que tranquilidade ele vai cumprir o seu poder de polícia, sabendo que se ele desagradar alguém, ele não será confirmado no cargo. E tem um outro aspecto, Lademir. Nós temos medo de que essas pessoas que não forem aproveitadas sejam um alvo muito forte de cooptação pelo crime organizado, porque elas terão informações muito diárias de técnicas policiais, de dados de inteligência, dados sensíveis. Essas pessoas serão alvos, né, do crime organizado. Não dá para ter vínculo de experiência em órgão de controle. Mais um ponto que nós nos preocupamos é a ampliação do poder de decreto do presidente da República. Não desse presidente da República. A ADPF não faz política partidária e a ANAF também não. Nós não estamos preocupados com o governo da vez. Nós estamos preocupados com uma mudança constitucional que permita a um presidente da República extinguir órgãos, extinguir cargos, mudar critérios de assunção de cargos comissionados. Imagine um presidente, por decreto, colocando um estranho para ser diretor-geral da Polícia Federal. Hoje nós temos uma lei que nos garante isso, mas se ele tiver poder de decreto, ele vai poder mudar isso que está na legislação, né? Afinal, a Constituição vai permitir. E aí pode colocar uma pessoa que não tem nada a ver com a Polícia Federal, que não é policial, que não tem preparação nenhuma para ser o chefe da Polícia Federal ou ocupar chefias. Aí sim nós teremos um problema de autonomia muito sério, né? Uhum. Mais um ponto que nos preocupa são os cargos típicos de Estado que vão ser criada essa nomenclatura na Constituição, e nós entendemos que deveriam estar na Constituição a definição de quem são os cargos típicos de Estado, né? Deixar para uma lei complementar vai nos colocar todos em risco, né? De depois, já aprovado na Constituição, nós teremos carreiras importantes fora dessa proteção dos cargos típicos de Estado, que são os que terão estabilidade, são os que terão uma maior proteção e que realmente correm riscos, né, no dia a dia da sua profissão, né? E nos preocupa também, por fim, só aqui na nossa lista, né, que essa reforma seja, mais uma vez, apenas para alguns, né? Nós temos uma reforma do Poder Executivo. Onde fica o Poder Legislativo e o Poder Judiciário? Respeito muito as carreiras, mas não pode haver uma reforma apenas para o Poder Executivo, porque nós teremos uma discrepância muito grande entre as carreiras de um poder em relação a dos outros, e teremos uma dificuldade de competir com as outras carreiras e trazer as melhores cabeças para as nossas instituições. Acredito que isso seja comum também aos advogados públicos federais. Então, assim, são esses, assim, em rápida, aí, o máximo que eu pude falar rápido, são essas as nossas maiores preocupações. Nós comungamos, Edvandir, dessas mesmas preocupações, inclusive a ANAF elaborou ela própria e depois em conjunto com outras entidades da advocacia pública uma nota técnica em que nós destacamos, entre toda essa PEC inservível, que eu diria assim, que não é uma reforma administrativa, ela é uma reforma focada na relação funcional e que parte de pressupostos equivocados sobre o custo do funcionalismo, de uma percepção equivocada e não concretamente demonstrada, né, da ineficiência do serviço público, mas nós a caminhamos justamente destacando, entre tantos pontos, justamente esse do vínculo de entrada, como o vínculo de experiência, justamente por sua inadequação. É um trainee de advogado, um trainee de policial, já com informações
e funções estratégicas, sem ainda ter um vínculo que lhe assegure, digamos, estabilidade institucional mínima para o exercício de suas atribuições. O outro aspecto também é essa possibilidade da entrada lateral via cargos de liderança e assessoramento na estrutura do Estado, né, fragilizando ainda mais o vínculo e criando novas oportunidades de captura do interesse público e do interesse privado, e para os atuais servidores, a própria fragilização da estabilidade. Mesmo que nós consideremos que policiais e integrantes da advocacia pública serão tratados como carreira típica de Estado, isso não está formalmente assegurado, o tratamento desses agentes, a partir da reforma, é um tratamento de fragilidade institucional. De um outro lado, nós vamos ter lá o Judiciário, o Ministério Público, com garantia de inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, vitalicidade, do lado de cá, uma facilidade maior de desligamento, sabe-se lá por que interesses dos agentes públicos que vão estar exercendo as funções na advocacia e na Polícia Federal. Isso me faz lembrar uma questão, Edvandir, porque se diz que tanto a PEC emergencial quanto agora a PEC da reforma administrativa estariam baseadas em pressupostos liberais. Eu tento entender isso do ponto de vista do liberalismo e não consigo localizar, porque dos dois pressupostos do liberalismo. Primeiro pressuposto ali é a separação entre o interesse público e o interesse privado. A clara, nítida separação entre o espaço público e o espaço privado. E o que nós estamos assistindo é uma invasão, uma tomada do espaço público por uma lógica privada, ou seja, a proteção do interesse público fragilizada, né, a partir dessa lógica de submissão irrestrita assim, do espaço público a uma lógica puramente eficientista, ignorando que, por meio desses instrumentos de avaliação, podem vir justamente interesses particularistas tentando se sobrepor ao interesse público. E a segunda delas, segundo o pressuposto do liberalismo, é justamente a separação de poderes. E aí, o que nós vimos na PEC emergencial? Uma delegação de poderes do parlamento para o executivo, ou seja, um travamento, aliás, das escolhas do parlamento através de travas orçamentárias, que vão ser disparadas automaticamente, subtraindo a possibilidade do parlamento, por exemplo, de aumentar a dívida pública para enfrentar situações como as que estamos enfrentando, ou seja, uma rigidez orçamentária que faz com que o parlamento perca grande parte de sua função, que é a função de elaborar e aprovar o orçamento público. E, de outro lado, nós vemos agora esse processo de entrega de funções normativas, que seriam funções legislativas primárias, do legislativo para o executivo na reforma administrativa, né? Entregando poderes, inclusive, para dissolver entidades públicas, autarquias, né? Ou mesmo mudar a estrutura administrativa do Estado por decretos do presidente, ou seja, mais um esvaziamento. Daqui a pouco a gente vai se perguntar qual é a função do parlamento exatamente nesse processo. E aí se diz que isso está baseado no liberalismo, ou seja, eu estou tentando encontrar qual é o liberalismo, né? De qual liberalismo nós estamos falando quando estamos falando desse, digamos assim, liberalismo basicamente focado na questão de uma redução de gastos, sendo que, quando foi proposta a reforma administrativa, o discurso lá atrás é que o impacto financeiro da reforma era nulo. Se tratava de buscar uma maior eficiência. E agora já se diz diversamente que, se a reforma não avançar, o Estado brasileiro terá um prejuízo de não sei quantos bilhões. Ou seja, mesmo a questão dos dados, que nós estamos querendo perscrutar e saber de onde vêm os dados, de onde estão os estudos, nós verificamos que a reforma está sendo proposta com base numa leitura superficial de um estudo do Banco Mundial, como se nós não tivéssemos aqui no Brasil uma inteligência, ou se não fosse o caso de discutir uma reforma administrativa com várias contribuições, né, que não estão sendo levadas em consideração por parte de uma reforma que tem como único norte, digamos assim, a contenção de gastos na relação entre servidor e Estado brasileiro, ignorando princípios básicos de estruturação da função administrativa, entre eles a prevalência da legalidade, a separação de poderes e as funções, digamos, legislativas primárias do parlamento brasileiro, né, seja na elaboração da própria lei, seja na aprovação do orçamento público. Então, nós parece que andamos na contramaré do liberalismo, né, em vez de avançarmos no sentido de uma maior divisão de poderes, de freios e contrapesos, de controles mais efetivos, por exemplo, sobre a atividade criminosa dentro e fora do Estado, ou da legitimidade da construção das políticas públicas.
Então, é muito interessante que você tenha abordado todos esses tópicos e que estamos verificando justamente a convergência de abordagens, como há muito tempo eu não via, entre as entidades representativas, né, dos servidores públicos. Há muito tempo eu não via tamanha convergência de pautas, né, que são pautas de resistência a esse processo de contrarreformas, porque realmente quem teve, digamos, a disponibilidade de ler com o mínimo de atenção essa proposta de reforma administrativa ou de deforma administrativa, verá que ela tem muito pouco a ver com as ideias básicas do liberalismo, do Estado democrático, ou mesmo dessa ideia de fortalecimento dos mecanismos de freios e contrapesos. Meu caro, e o que você me diz a respeito da escolha do delegado da Polícia Federal? Como é que você acha que deveríamos caminhar no sentido de fortalecimento desse processo de escolha? Você vê algum horizonte para nós colocarmos uma pauta nesse sentido, no sentido da autonomia da Polícia Federal e de uma maior proteção do delegado-geral da Polícia Federal? Então, Ademir, só complementando essa sua fala última, eu estava lendo uma entrevista, que eu espero que não seja verdadeira, sobre o secretário Webel, que é o novo secretário de Administração e Recursos Humanos, em que ele disse que as corporações estão querendo manter privilégios. Me parece uma visão, aquela visão mesmo do inimigo, a visão que esse governo já falou muitas vezes, esse ministro da Economia já falou muitas vezes sobre o servidor público. E me parece que é de pessoas que não têm a menor noção do que é a função do Estado, a menor noção de como funcionam os órgãos do Estado. Ele disse recentemente, nessa entrevista, teria dito que o vínculo de experiência pode ser contornado com um contrato de confidencialidade. Olha, eu chego a ficar assustado, porque quem é que vai exigir contrato, quem é que vai respeitar contrato de confidencialidade se for cooptado pelo crime organizado? Um policial que tenha informações, que tenha passado por um treinamento, ele vai respeitar um contrato de confidencialidade se ele infelizmente for cooptado. É uma falta de entendimento das nossas funções, do que nós representamos e de quais são as nossas reais atribuições no dia a dia. Isso me preocupa bastante. Disseram muitas vezes que as reformas eram necessárias para que a economia melhorasse, para que o gasto público se tornasse mais eficaz. E no que nós estamos vendo aí depois de 2 anos da reforma da Previdência? Nada. Nós tivemos lá de dar a nossa cota de sacrifício, de perder direitos de décadas. E qual foi a melhoria que teve nesse período? Já são 2 anos. Absolutamente nada. Já se fala até em uma nova reforma. Então, assim, reformas sobre o aspecto geral de que tudo vai melhorar não convence ninguém. Eles não apresentam estudos, eles não apresentam embasamento, eles não apresentam números e querem e estão conseguindo reformas profundas que depois nós vamos ter que fazer novas reformas para mudar essas reformas. Não tenho a menor dúvida disso. Bom, entrando aí na sua pergunta sobre como o delegado-geral da Polícia Federal poderia ser escolhido, bom, primeiro, hoje já deveria se chamar delegado-geral mesmo, hoje é diretor-geral, mas a Lei 13.047 garante que seja um delegado, e é sim um delegado-geral, porque é a carreira que tem as atribuições mais complexas, que representam mesmo as funções ali da Polícia Federal. Óbvio que lá nós temos outros cargos importantes, cargos que exercem funções fundamentais. Não seria possível ter uma Polícia Federal só de delegados, óbvio que não. Mas o delegado é o que maneja o direito fundamental, é aquele que tem as atribuições dali da Polícia Judiciária, no Código de Processo Penal, na Constituição, enfim. Então, nós precisamos de um delegado-geral, que seja indicado pelo presidente da República, sim, mas com corte técnico, ele seja apresentado numa lista pelos próprios delegados, que poderão dizer quem são os melhores.
Hoje existe uma PEC, a PEC 15 de 2020, que está no Congresso Nacional, no Senado Federal, que garante 3 aspectos que nós entendemos que resolveria o problema. Nós teríamos um delegado escolhido por meio de lista, com mandato de 3 anos e sabatinado pelo Senado Federal. Se esse delegado não cumprisse bem as funções, o presidente da República poderia destituí-lo mediante um ato fundamentado, aprovado também pelo Senado Federal. Eu acho que não há nada demais nisso. Acho que não torna a Polícia Federal um órgão superpoderoso em que as instituições possam ter medo de um desequilíbrio. Muito pelo contrário. Há freios e contrapesos aí na nomeação desse diretor-geral, e eu tenho certeza que nós teríamos uma proteção maior da instituição. Meu caro, isso a propósito também desse assunto envolvendo a nomeação para os cargos de liderança institucional, nós temos uma outra preocupação no âmbito da advocacia pública também, e aí também, novamente, nós tivemos recentemente vários colegas, né, da advocacia pública exercendo a função, e, portanto, todos muito honrados e com uma trajetória profissional inegável. Mas nos preocupa muito que a advocacia pública, especificamente, seja uma etapa para chegar a um outro ponto, a um outro lugar institucional, que, no caso específico, seria ocupar uma vaga em tribunais superiores. Eu vejo que isso não é exatamente um problema que vocês enfrentam na Polícia Federal, mas é sim um problema que nós enfrentamos no âmbito da advocacia pública. E chegamos a sugerir até, né, e temos refletido sobre isso, a possibilidade de nós termos uma quarentena, assim, tão importante quanto o mecanismo de proteção, digamos assim, de uma certa estabilidade institucional, ou um mandato, né, com um contrato de gestão atrelado a esse mandato, com metas, objetivos a serem alcançadas por um período de tempo, mas nós também nos preocupamos com o que fazer após esse mandato, né, porque parece que é inadequado do ponto de vista da construção da dignidade institucional da advocacia pública, que ela seja exatamente uma etapa para um momento posterior. E aí passamos a defender em cima disso, né, como um contrapeso até à própria ideia de um reforço institucional da advocacia pública, que haja, no outro extremo, também um mecanismo de quarentena. Né? Isso é muito comum quando nós falamos em regulação, a quarentena para o mercado. Né? Se fala em quarentena, por exemplo, quando se deixa a presidência de uma agência reguladora, e esse me parece ser um mecanismo desejável, assim, para não ter aquela rotatividade, aquela porta giratória de acessar o governo e ir para o mercado e voltar para o governo, mas nós temos esse outro problema que não é exatamente sair para o mercado, mas a projeção da instituição como um trampolim para um Tribunal Superior, notadamente o Supremo Tribunal Federal, e passamos a defender também isso como um mecanismo de aprimoramento institucional e proteção, digamos assim, da dignidade institucional da advocacia pública. Mas você veja, essa pauta, assim como as de vocês, que são pautas que eu diria de reforço institucional e de uma reforma republicana, pública e republicana, estão um pouco na contramaré do que está se vendo hoje em dia. Né, que é justamente a fragilização e a precarização dos vínculos. E não é à toa que mecanismos como esse que você falou, do contrato de confidencialidade, que são mecanismos comumente usados nas relações privadas, sejam transpostos sem maior crítica para o âmbito das instituições públicas, como se fossem eficazes. Como se um contrato de confidencialidade oferecesse proteção adequada à proteção do interesse público, seja do delegado, que ainda não é delegado, seja do advogado que ainda não é advogado, e que passam ambos a terem acesso a informações de conteúdo estratégico. Você veja, ali que tenhamos lá um número limitado de vagas e você chama para esse vínculo de experiência o triplo, o quádruplo de candidatos. Aqueles que já no processo ali de experimentação já começam a perceber que não vão estar entre os primeiros selecionados, já vão estar trabalhando com uma outra lógica, uma lógica do que fazer depois que encerrar o vínculo do concurso público. E aí que entra a possibilidade, no caso de vocês, de cooptação, no limite até pelo crime organizado, e no nosso caso de cooptação, digamos, por outros interesses privatistas. Olha,
Eu passo a ter alguém com acesso a sistemas, a informações, a defesa estratégica do interesse público na advocacia, com um conjunto de informações, experiências e contatos que vão ser, digamos assim, muito apreciados no mercado. Ou seja, a porta giratória que a gente via lá na saída da carreira, ela passa a ser uma porta giratória que se apresenta no próprio concurso público, por conta da precariedade do vínculo de experiência. Como se a precariedade, esse é o elemento interessante, fosse um valor. E parece que esse é um elemento interessante, que várias regras que precarizam o vínculo são apresentadas não do ponto de vista crítico, ora, o quanto isso fragiliza a defesa do interesse público, mas são apresentadas como exemplos de como estamos alcançando eficiência. Afinal de contas, estamos conseguindo nos livrar daqueles servidores que não preencheriam os requisitos adequados para estar no cargo. Esse é o discurso que permeia toda a reforma, ou seja, a precarização do vínculo é apresentada como um valor em si, como algo a ser celebrado, e não como algo a ser lamentado em termos de fragilização do próprio interesse público, que a garantia, né, da estabilidade, afinal de contas, visa proteger. Né? E eu vejo, mais uma vez, com satisfação, que nós temos essa mesma apreciação. E a nossa dificuldade, meu caro, me parece ser, e aí eu te devolvo novamente a pergunta, é como nós podemos transmitir à sociedade o que está efetivamente em jogo. Porque se, de um lado, a garantia institucional ela configura também um interesse subjetivo do servidor, né, e a gente tende a ver isso como, de um ponto de vista da relação do servidor com o Estado brasileiro, com a administração. Do outro lado, essa garantia institucional ela protege a própria sociedade. E aí nós vemos grande parte da sociedade sendo cooptada por esse discurso de que tem que precarizar, tem que demitir, tem que fragilizar, tem que usar a avaliação de desempenho não para aprimoramento institucional, mas sim para abrir, escancarar as portas para a demissão do servidor público. Então, eu te lanço essa pergunta, assim, como nós vamos estabelecer esse diálogo com a sociedade, recuperar o terreno perdido em face desse discurso de desconstrução das garantias institucionais? Acho que, publicamente, nós temos que ter campanhas internas de melhoria dos nossos controles, das nossas corregedorias. A Polícia Federal se orgulha de ter uma corregedoria forte. Talvez, sim, a corregedoria forte ela ajude a termos uma cultura institucional forte também. É óbvio que não tem que ser uma corregedoria apenas focada na punição, mas sim no aprendizado, na preparação, na capacitação, na demonstração dos caminhos corretos. E isso tem que ir um pouco para fora, porque a sociedade tem a impressão de um discurso aí que é já histórico, de que o servidor público não trabalha, de que o servidor público não tem compromisso com o interesse público. Então, acho que nós precisamos trazer esse discurso, mostrar o que nós fazemos internamente, mostrar que nós estamos preocupados, sim, com a qualidade da prestação de serviço público, que nós não estamos atrás de privilégios, nós estamos atrás apenas daquilo que nos garante como prestadores de serviço público de Estado. É esse o fundamental. Mostrar para a sociedade que mandar o servidor público embora a hora que quiser e pelo motivo que quiser é ruim para ele público, para ela, população, né, que vai ter o serviço público dominado por interesses político-partidários. Enfim, eu acho que nós precisamos fazer uma campanha muito, muito grande, muito importante junto à sociedade para demonstrar que nós estamos, sim, querendo corrigir erros, nós estamos, sim, querendo aprimorar a nossa prestação de serviço público, mas que as garantias que foram colocadas na Constituição, principalmente de estabilidade do servidor público, são garantias que estão em favor da sociedade, não somente de nós como servidores públicos individualizados. Eu vi nesses debates, né, sobre o trainee, que iriam colocar lá um delegado para fazer trabalhos de estagiários durante esse período. Ele não iria pegar nenhum caso importante, ele não iria pegar nada. Mas eu digo, como é que você vai testar uma pessoa se ela não está cumprindo as atribuições dela? Ou seja, me parece, Vladimir, eu acho que tangenciou nisso, é que parece um faz de conta, né? Algo para passar para a sociedade que nós estamos fazendo uma seleção.
Mas que seleção será essa se nós não vamos estar testando as pessoas naquilo que realmente elas vão cumprir, né? Então, de todas as saídas que eles dão para essa ideia maluca, né, nenhuma delas é plausível, né? E a gente lamenta porque sabe que, se não tem um discurso plausível, se não tem um discurso profundo e bem pensado, é só uma ideia de um pessoal que é passageiro, que está prejudicando aqueles que são permanentes, que são aqueles que prestam um serviço público para o Estado brasileiro. Eu costumo usar, e temos argumentado isso com os deputados, uma figura de linguagem, que é o vínculo de experiência é você testar o sujeito o tempo todo numa piscina e depois jogá-lo no alto mar para ver se ele consegue dar conta de nadar no meio dos tubarões, né? Ou seja, perfeito. Você não tem condições de experimentar se ele é um bom nadador na medida em que você ainda não experimentou exatamente nas agruras de sua atribuição. Ou o contrário, assim, você coloca vários deles direto em alto mar, sabendo que você vai ficar com 10% dele e o restante vai se afogar, né? O que tampouco, digamos assim, é uma experimentação adequada em termos de as duas opções são opções que levam a resultados desastrosos. Mas, meu caro, nós estamos vivendo na advocacia, e já mapeamos isso, uma situação que nós temos designado de assédio institucional. E ela não vem exatamente de um plano, digamos, me parece, pré-articulado, deliberado de assédio, mas são as circunstâncias da pressão crescente do aumento do trabalho sobre os advogados públicos, notadamente aqueles que lidam, né, mais diretamente com benefícios, seja na Previdência, seja agora o benefício assistencial e esse benefício emergencial, que estão sobrecarregados de trabalho. E isso tem resultado no adoecimento, de um lado, né, num processo de subjetivação de problemas estruturais. Assim, né, você não tem novos concursos, o trabalho aumenta, você coloca cada vez mais trabalhos que não comportam dentro da jornada, e no outro extremo você tem o reflexo, quando a coisa estoura, o reflexo em termos de disciplinares e até correcionais. Nós estamos designando isso como uma situação objetiva de assédio institucional. Até há um programa hoje na ANAF chamado Jornada Exaustiva, em que nós procuramos enfrentar isso do ponto de vista político e jurídico. E qual é o meu receio, meu caro? O meu receio é que nós já estamos com esse processo em curso. Imaginemos o que vai acontecer com a reforma aprovada da forma como está proposta, ela, da forma como está proposta, em termos de possibilidade de desligamento de servidores estáveis, né, através desse processo objetivo de responsabilização funcional. Existe algo parecido no âmbito da Polícia Federal? Se chegar a diagnosticar alguma coisa semelhante, assim, em termos de assédio institucional, que afete especificamente os delegados da Polícia Federal? Por aumento de trabalho, nem tanto, né? Nós, na verdade, nós trabalhamos até para diminuir o número de inquéritos, porque nós entendemos que, se você tem 500 inquéritos, você investiga pouco. Se você tem 20 inquéritos, você investiga muito. Essa é uma conta até estranha, mas se eu tenho menos casos, eu me dedico mais profundamente àqueles casos. Então, eu faço uma investigação muito mais profunda e com muito mais possibilidade de realmente chegar a um termo eficiente para a sociedade. Mas nós temos muito caso de adoecimento, né, por pressões, por situações delicadas, né, por mais pressão psicológica mesmo, e aí essas pessoas depois são vistas como zumbis, né? Ficam ali no serviço, dentro do serviço, e sendo discriminado por todos os outros, fica parecendo que é uma pessoa que é preguiçosa, que não quer nada com a vida, que não quer trabalhar, e eu acho que esse tipo de pessoa terá um problema muito sério com esse viés de utilizar a produtividade para mandar embora, para demitir, né? Então, nós vamos ter um novo olhar para essas situações, para que essas pessoas que adoecem e que estão sofrendo com aquela situação não sejam mais punidas ainda. Elas já sofrem uma punição, sabe, Lademir, que ocorreu aí com a reforma da Previdência, que foi o absurdo que ficou a aposentadoria por invalidez.
A aposentadoria por invalidez vai matar as pessoas, elas vão aposentar por invalidez e depois não vão conseguir se sustentar, então elas vão morrer, né? Ficou uma situação absurda, desumana, e acredito que isso vai piorar nessa situação aí, se essa reforma absurda vier a passar. Nós vamos precisar cuidar muito disso. E em um minutinho, eu queria só falar que você disse que tem essa preocupação dos colegas aí dos advogados públicos federais de estarem... A carreira está se tornando um trampolim, na verdade, uma fase de uma fase que se considera melhor. Na Polícia Federal, a gente tem algo parecido. A investigação passa cada dia mais a não ser a principal atividade que o colega quer fazer, que ele deseja fazer. A atividade fim fica parecendo que é um trampolim para assumir chefias e cargos maiores, até fora da polícia, até fora do Brasil, nas adjudâncias, e é importante que a gente retome o fundamental, que é fazer investigação. Essa é a nossa principal atividade e tem de ser aquilo que nos realiza. E acho que nós deve ser um pouquinho similar com essa situação que você citou. Meu caro, nós já estamos nos aproximando aqui de quase 1 hora, né? Eu acho que uma live de 1 hora ainda mais numa sexta-feira, né? Contamos aqui com audiências prestigiosas aqui, eu quero até agradecer as pessoas, e antes de passar para as palavras finais, eu quero aproveitar aqui para te fazer uma indagação. Um colega aqui levantou a ideia de como você avalia a indicação de um delegado da Polícia Federal para o Ministério da Justiça e Segurança, né? Veio essa pergunta, né? Acho que é a primeira vez que isso ocorre, acho que é importante a gente sinalizar e te ouvir sobre isso. E, ao mesmo tempo, passar a palavra para as tuas considerações finais, assim, né? Eu quero agradecer aqui a tua presença na live, né? Agradecer a audiência dos colegas e te entrego, então, com essa pergunta e as considerações finais, né? Quanto à pergunta, me causa espanto é que até hoje a gente não tivesse tido um delegado como ministro da Justiça. Porque o delegado ele tem uma função híbrida, a função policial e a função jurídica, como está lá na Lei 2.830. O delegado tem o conhecimento desse dia a dia de coordenação entre as diversas os diversos atores da persecução penal, ou seja, fala com o Ministério Público, fala com a Defesa, fala com o Judiciário, fala lá com a Polícia Militar para dar apoio, com a Polícia Rodoviária Federal. Então, desde o primeiro dia de trabalho, o delegado tem essa expertise. E projetando para o Ministério da Justiça uma expertise que o ministro da Justiça também precisa ter, que é essa coordenação das várias áreas, conhecendo justiça criminal e segurança pública. Não vejo profissional mais preparado para fazer esse trabalho, mesmo que eu seja um suspeito para falar sobre isso, mas eu acredito firmemente que o Ministério da Justiça ocupado por um delegado é algo absolutamente natural. Então, respondida a pergunta, eu queria agradecer muito, Vladimir, a ANAF. É uma honra imensa participar dessa live com os nossos colegas da Advocacia Pública Federal. Nós já tivemos momentos históricos trabalhando juntos por pautas no Congresso Nacional. Nós, delegados de Polícia Federal, admiramos bastante a organização, tanto a organização de classe como a organização dos advogados públicos federais, e contem conosco aí para as lutas que vamos enfrentar nos próximos meses, nos próximos períodos, enquanto houver essa ideia de que servidor público é inimigo, de que o serviço público deve ser subsidiário e de que o Estado brasileiro precisa ser diminuído. E nós não concordamos com isso, precisamos valorizar o servidor público e estaremos juntos nas lutas. Edvandir, foi um privilégio. Primeiro conhecê-lo, assim, a gente tinha conversado apenas por telefone, né, e participado de algumas atividades juntos no Fonacat, né. Hoje a gente tem esse ambiente virtual. Espero ainda poder conhecê-lo pessoalmente, né, assim que passar esse período mais restritivo. E quero reafirmar, assim, que dentro ou fora do Fonacat nós estamos trabalhando com as grandes estratégias. A estratégia de bloqueio da reforma, ou seja, não há nenhuma avaliação de nossa parte com relação à prestabilidade dessa reforma. Ou seja, nós temos, e acredito que também a DPF, uma visão bastante crítica da reforma como um todo, né? Esse processo de regressão ao período pré-1930.
Então, nesse sentido, somos aliados de estratégias que visam bloquear essa reforma, mas, ao mesmo tempo, realisticamente, nós temos trabalhado com estratégias também de redução de danos, né? Há já uma emenda substitutiva global, apresentada pela Frente Servir Brasil, o Fonacat também está trabalhando nisso. Acredito também que nós todos estamos trabalhando com emendas pontuais, porque é a nossa função também, né, diante de um quadro da realpolitik, como se diz, lidar com a realidade como ela nos é apresentada e tentar salvaguardar garantias mínimas de funcionamento do Estado brasileiro. Então, também estamos com essa estratégia. E nesse processo, ou seja, que em todo o processo, quando nós ultrapassamos os limites assim do tolerável, nós vemos como é importante estarmos alinhados assim com outras instituições, outras entidades, na defesa do interesse público do Estado brasileiro e também, é claro, na defesa das garantias necessárias a que a gente exerça, né, nós todos que entramos no serviço público pela porta da frente, né, e que somos tributários dessas transformações que levaram o serviço público a ser uma opção de vida e de profissão das pessoas, que isso seja respeitado também, né, porque nós estamos assistindo a um processo crescente de desrespeito, não só com a instituição, mas com as pessoas, né, como se nós estivéssemos cometendo algum crime contra a sociedade brasileira pela condição de servidores públicos. Ao contrário, né, a pandemia mostrou que o serviço público é essencial, é estrutural, é necessário, é indispensável a existência de garantias e de direitos, né? Não há Estado de Direito possível sem um serviço público estruturado de acordo com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da transparência. É isso que nós cumprimos, né? Nós, servidores públicos. Eu tenho muito orgulho de ser advogado público, eu creio que você tem muito orgulho, você sempre foi, eu vi, você tem uma trajetória como policial, de ser um policial a serviço da sociedade, e precisamos de policiais, de advogados, de enfermeiros, de médicos, de professores que executam essa função pública no interesse público, e as reformas necessárias são reformas nesse sentido. Então, eu agradeço a sua participação, estou muito honrado em poder contar com vocês aqui, poder contar com a sua presença, com essa parceria que estamos construindo com a Associação dos Delegados da Polícia Federal. E eu posso dizer que a ANAF, assim como a DPF, estão em defesa de quem defende o Brasil. Muito obrigado pela sua presença, pela audiência dos colegas, um bom fim de semana, descansemos e fiquemos vivos até a próxima semana, pelo menos. Um abraço.